Depoimento número 26, que presta Marcelo Baio de Brecht, aqui presente e na companhia de suas advogadas Débora Poeta e Joana Paula Batista. Marcelo, eu indago se as duas defensoras são efetivamente as advogadas que constituíste para sua defesa e ainda se é de livre e espontânea vontade que comparece para prestar esse depoimento em face de acordo de colaboração celebrado com o Ministério Público nos termos da Lei 12.850 de 2013. E ainda se tem ciência de que os efeitos da colaboração dependem do conteúdo dos anexos e dos elementos de corroboração que serão entregues. Sim, família defensora, eu estou aqui espontaneamente. Muito bem. Eu vou lhe pedir, por favor, que fale sobre o anexo 8.4, doações para eleições para o governo estadual de Minas Gerais em 2014, Fernando Pimentel. Em certo sentido, a relação, digamos assim, com o Fernando Pimentel, em certo sentido, se assemelha um pouco à questão de Aécio. Quando eu assumi a consultora, o que é que eu procurei fazer, e com certeza os líderes antes de mim procuraram fazer? Se os políticos, digamos assim, mais antigos, que já tinham relação estabelecida com alguém na organização, eu procurei não assumir essa relação. Se essa relação já existia consolidada, quando eu precisava, a gente atuava através dessa relação. Aí você começa a ter uma leva nova, digamos assim, de políticos que ou não tem ainda um futuro maior pela frente, ou não tem uma relação estabelecida dentro da organização. Quando você une essas duas coisas, quer dizer, eu vejo que o cara tem um potencial de se tornar alguém diferenciado e não tem uma relação, a gente procura se aproximar. Então, Pimentel foi uma pessoa que a gente identificou depois que ele saiu. Eu conheci ele já estava saindo da prefeitura de Belo Horizonte, mas a gente identificava como potencial peso no PT. Tá? E o PT estava naquele momento também iniciando o governo, então o Pimentel passava a ser uma pessoa que eu queria me aproximar. Comecei a me aproximar dele, mas durante aquele período onde ele não tinha ainda, até ele estar no MEDIC, eu simplesmente mantive contatos esporádicos com ele só para manter a relação viva, mas basicamente você não tem nada para conversar que não seja política. Tá? A relação você se fortalece também através de temas que você vai construindo, você vai discutindo, você vai percebendo como ele ajuda você e por assim vai. Bom, quando ele assume no MEDIC, tá, que foi a primeira oportunidade que eu tive de começar a interagir, a organização mais forte com ele. Dentro da nossa lógica, o que eu falo? Eu não consigo, eu não conseguia, por mais que a relação de Pimentel sempre foi uma relação comigo, ele sabia disso, desde que ele assumiu com o MEDIC, eu procuro, Fernando, eu não tenho condição, obviamente, de estar aqui com você, todos os temas, e eu sempre empoderava, mesmo no caso que eu tinha uma relação, alguma pessoa da organização que eu dizia, olha, está falando com a pessoa de minha confiança, está falando com ele, está falando comigo. E, pô, nesse caso específico do Pimentel, era o João Carlos Nogueira, que era responsável na época por questão de apoio a crédito de exportação. E João Carlos se reportava a Mameri, que era um dos presidentes da Odebrecht do exterior, que era baseado no Brasil e apoiava essa área de crédito de exportação a todo mundo. Bom, então eu empoderei João dessa relação, assim, do dia a dia, certo? Quando precisava falar uma coisa, ele ia lá falar pessoalmente, mas sempre mantive um contato meu com o Pimentel. Então, por exemplo, eu ia em Brasília, se ele tinha um espaço na agenda dele, eu me encontrava com ele ou no ministério, ou eventualmente sair, pedir um jantar, às vezes via de mexe, eu marcava jantares na casa do João Carlos Nogueira, ou ele às vezes, viajando nessas comitivas empresariais, passava uma mensagem para João Carlos, Marcelo está sumido. Então, eu estava com ele, algumas vezes trocava e-mails, então eu mantive essa relação. E Pimentel foi realmente uma pessoa que nos apoiou muito, que eu digo o seguinte, e não é só, o pessoal fala muito em crédito de exportação, mas no MEDIC apoiou na questão da guerra dos portos,
que não era só nossa, mas todo o setor, mas apoiava a questão do reiki, que transitou pela área técnica do MEDIC. Por exemplo, eu tinha várias... sempre uma pessoa difícil, então muitas vezes, e Pimentel tinha uma relação próxima com ela. Então muitas vezes eu checava com ele, pô, Pimentel, isso aqui, como é que eu conduzo? Ou, vê se você convence ela de que não é assim. A questão, por exemplo, todo o imbróglio que tinha de transferência de tecnologia no ProSub, ele tentou nos ajudar via o MEDIC. Então, foi uma relação onde ele realmente se mostrava disposto. Tanto é assim que é a questão, ele nunca pediu para mim nada, só que eu, já mais ou menos em 2012, 2013, avisei para o Mameli, Mameli, se prepare, porque ele vai para a campanha de Minas, tá? E vai vir um pedido relevante de contribuição, porque por tudo que ele está fazendo, sendo o parceiro que ele está sendo, ele vai vir com um pedido grande. E aí, todos os negócios que tinham relação com o MEDIC, e que ele apoiou, Braskem, todos os negócios, vão dizer o seguinte, não, tudo bem, quem banca, porque a lógica nossa interna é que quem banca o governador era de infraestrutura. E a de infraestrutura, que não teve nada a ver com a parceria, vai bancar esse custo? Então, foi, Mameli, a responsabilidade da candidatura do Pimentel é dos negócios que tiveram interface com o MEDIC. Quase todos, Braskem, área de defesa, e principalmente crédito de exportação. Crédito de exportação, Braskem e área de defesa, eram os principais. Aí eu falei assim, então o que é que eu disse para ele? Mameli, vamos fazer o seguinte, todo mundo que tiver, a mesma coisa que eu dizia para a Cláudia, todo mundo que tiver, porque Mameli era meu líder, João Carlos se reportava a ele, e aí eu tinha aquela disciplina de dizer o seguinte, nada passa pelo MEDIC sem um alinhamento com o João Carlos e Mameli, naquela minha postura. Mesmo que não tivesse nada a ver, por exemplo, era um assunto da Braskem, a Braskem tinha que avisar João Carlos ou a Mameli que estava vendo. E aí... Isso era uma exceção à regra, né? Porque os outros tratavam direto, né? Não, não, veja bem, a gente sempre teve a preocupação, podia tratar direto, mas tinha um padrinho. Tá. Lembra aquela história? Por mais que alguém, os negócios, obviamente, se o cara, a Braskem queria conduzir o negócio dela, tá? No direito. Mas o que é que eu pedia muitas vezes? Mantém o padrinho do MEDIC, que era o João Carlos Nogueira, Mameli, informado. Tá. Por quê? Se tivesse um problema com a Braskem, o cara não ia bater na Braskem, o cara ia reclamar João Carlos Nogueira e Mameli. Então, isso era assim em todos os entes públicos, até comento. Todo mundo sabia que tinha um padrinho. O padrinho não era só para resolver a questão de contribuição, pagamentos, não. O padrinho também era para resolver a agenda. Bom, e aí eu disse, olha, comece a provisionar junto a esses negócios uma expectativa alta. Eu mesmo estimava alto entre 15 milhões, 10 milhões que ele ia pedir. Tá? E novamente, se obviamente 15, 10 milhões, obviamente não é via Caixa 1 15 a 10 milhões, porque eu não vou aparecer via Caixa 1. Então já está implícito que uma parte era Caixa 2, ninguém precisava falar, mas já está implícito. Bom, teve-se vários jantares, nos jantares ele pedia, Marcelo, você vai contribuir? Eu falei, Petel, você sabe que a gente vai contribuir, sabe que a gente é seu parceiro, e agora que você definiu que vai apoiar, e aí o João Carlos e o Mameli vão conduzir esse assunto com o seu pessoal. Ou seja, na minha conversa com o Pimentel nunca se falou em valor, mas quando ele disse que a gente ia apoiar ele em Minas, eu falei que ia, e recomendei isso internamente. Depois eu fiquei sabendo que a gente deu uns 8 milhões para ele, e aí grande parte Caixa 2. Acabou fechando em 8. Foi a informação que eu tive. Eu não sabia, eu não procurei saber quanto foi, mas a gente conseguiu levantar de informação, conseguiu ter acesso à informação de 8 milhões de reais. Quem colaborou com essas 8 milhões? Com certeza está lá. Eu não sei precisar quanto foi de quem. Né? Voltando ao Caixa 2, né? Qual é o limite máximo que você vai pagar de oficial? Olha, oficial, essas coisas também, às vezes, no final das contas, tinha uma indisciplina, podia ter uma indisciplina, uma escorregadeira, mas, em geral, o que eu me lembro é o seguinte, por exemplo, um governador de um estado relevante, na candidatura dele,
Em geral não devia ser mais do que 500 mil. Só que podia ser dado para o comitê estadual e o comitê estadual dá para ele. Ou podia ser dado para o partido e o partido dá para ele. Porque também tinha aquele lance de que antes de você abrir o comitê de campanha, você podia dar para o partido. Inclusive o nosso pessoal usava muito esse negócio, que é o seguinte: antes do ano eleitoral, já dava para o partido, porque saía na declaração, não, antes do governo, antes de abrir o comitê de campanha, porque a declaração da campanha que você doava durante a campanha saía quase online, um mês depois. Então, por exemplo, se você doava em julho, em agosto, setembro já estava publicado. E a gente queria menos exposição. Só que se você tivesse doado para o partido em abril, só ia sair na declaração do partido do ano seguinte. Então teve também casos que você doava para o partido e o partido direcionava para o candidato. Caixa 2. Não, teve casos oficiais. Se doava para o partido oficial. Caixa 2 está lá no limite. Não tinha, aí cabia cada um. O limite não cabia cada um. Porque o Caixa 2 é aquela história. Cabia a cada empresário definir. Não tinha. E ninguém sabia o Caixa 2 do outro, nem internamente. Você sabia o Caixa 2 de cada empresário? Nada? Não é, essa informação não era para. Cada um sabia a sua. Inclusive as pessoas, um dizia para o outro, até internamente. Quando dá uma briga entre um e outro executivo, como é que resolvia? Então, não, às vezes, por exemplo, o que acontecia? Se tinha uma briga lá dentro, provavelmente aqueles dois executivos que estavam discutindo contribuição para aqueles dois candidatos, obviamente que aqueles dois sabiam do Caixa 2 para aquele candidato. Até porque eles se alinhavam quanto caberia a cada um. Marcelo, eu queria que você falasse especificamente quanto à denúncia que tramita no STJ, a ação penal número 843, em face do atual governador de Minas, Fernando Pimentel. Essa denúncia, veja bem, eu só posso ser responsável porque tenho uma responsabilidade empresarial. Agora, eu, de fato, por exemplo, essa questão até me gerou incômodo, porque, por exemplo, a história do Bené. O tal Bené, nunca tinha ouvido falar. Aí, quando ele foi preso, certo? Eu soube depois que ele foi preso, que era o cara que operava o nosso Caixa 2. Veja bem, eu não tinha conhecimento desse contato, aí eu soube na época que era o que operava o Caixa 2, nem sabia que existia alguma troca de mensagem à época, entendeu? A única coisa que eu sei em relação ao Pimentel é isso: ele apoiou sim a gente muito. Foi dada uma contribuição relevante? Foi dada uma parte via Caixa 2? Foi. Comigo, ele nunca falou sobre essa questão de valor. Se, obviamente, que eu desde 2012 sabia que pelo apoio que ele está dando, eu tinha uma expectativa e um compromisso de doar. E quem falou com quem sobre a questão de valores? Os valores foram acertados. Quem definiu os valores foi João Melmeri, e alinhado com os negócios que tinham relação com o Medic. Mas isso com certeza... Da parte de lá. Eu soube depois que foi esse tal parece que... Não, a informação que eu tinha, que quem normalmente... o que eu soube do Mameli na época, quem ia definir os valores era o Serrano, né? Eduardo Serrano. É o secretário, né? É o secretário do Pimentel. Eu não sei se o Pimentel falou especificamente de valores com alguém. Eu acho que talvez... Normalmente quando acontece essa questão de valores, tem alguma pessoa, era o Eduardo Serrano. Eu botei aqui. Eduardo Serrano, que é chefe de gabinete dele lá. Eu acho que a informação que eu tinha, quem tratava dos valores, da contribuição de expectativa, era o Eduardo Serrano com o João Carlos. Mas normalmente tu dificilmente falava com alguém e envolvia valores. Essa questão era já vinha fechada ou era alguém, um interlocutor, que falava com o interlocutor? Depende, por exemplo, o que eu falei, o Paulo me pediu 6. Era o caso, os que eu me lembro que o pessoal me pediu, eu mencionei. O cara do Pimentel nunca falou comigo de valores. Agora, o fato dele não ter me falado de valores não quer dizer que eu não sabia que a contribuição ia ser relevante. Eu até estava esperando mais do que esses 8. E não quer dizer que eu também não apoiava uma contribuição relevante. Sabia também que uma parte é Caixa 2. Qual é o negócio mais relevante que você fez? Aquele Redic?
Aí, eu diria que na área de crédito de exportação e Braskem. Braskem era o Redic, né? Não, eu acho que no caso do Medic, o Rei que está dizendo, o Rei. Não, eu acho que no caso do Medic ele teve uma grande interface na Guerra dos Portos, que não era só a Braskem, era outras empresas, que era a questão do incentivo ao ICMS. O Medic apoiou muitas empresas nessa, que era a questão daquelas empresas que importavam através de alguns portos incentivados e bagunçavam o mercado interno. Isso estava perturbando. Ele ajudou muito a gente nisso. Eu tinha muita conversa com ele, mas acabou não evoluindo. Ocupou muito a nossa agenda, mas não acabou evoluindo nada na questão do ProSub e transferência de tecnologia, mas acabou não ajudando em nada. Nas minhas conversas com ele, era muito também para ele me ajudar com o Dinho, uma orientação, ou me ajudar a convencer ela de algumas coisas. A presidenta. Ele tinha uma relação. Ele era uma das poucas pessoas que, na minha opinião, conseguia dizer para ela, tinha liberdade para dizer para ela algumas coisas que outros não tinham coragem. 2 fatos específicos que ele ajudou em relação a transitar. Não era transitar, era mais acalmar. Eu diria mais acalmar quando era o seguinte, ela às vezes ficava chateada, por exemplo, eu me lembro, na questão das arenas, não tem nada a ver. Mas eu com certeza nas arenas da Copa do Mundo, que ela criou uma versão totalmente errada, eu devo ter pedido apoio a ele. Então, toda hora. Agora a versão que ela tinha criado, agora é a curiosidade, né? Não, mas é o seguinte, ela na verdade, ela queria depois interromper os financiamentos das arenas, entendeu? Por exemplo, uma preocupação que eu tinha com a Copa do Mundo é que acho que o governo federal se isentou da Copa do Mundo, deixou o pepino com os estados, entendeu? Então, foi uma série de coisas que teve aí. Então, eu diria o seguinte, grande parte das minhas conversas com ele, eu trocava ideia com eles. Eu não sei precisar falar, mas eu trocava ideia com ele para escutar dele a opinião como eu devia conduzir. E às vezes eu avisa ela que não é bem assim, entendeu? A gente tinha algumas discussões, entendeu? Ela uma pessoa de personalidade muito forte, de posição muito forte, e é difícil mudar quando ela tomava uma posição. Como é que terminou a Guerra dos Portos? A Guerra dos Portos, ela foi aprovada. Ela acabou sendo resolvida. Eu até menciono aqui depois. Tá. E o financiamento do Porto de Mariel? Ele foi importante. Agora, no caso dele, ele até melhorou um pouco as garantias. Na época dele, melhorou as garantias originais, que eu até comento depois eu tenho um anexo sobre o Porto de Mariel. Tem anexo sobre... Sim, ele, por exemplo, ele foi uma das pessoas que eu usei para alertar a presidenta da contaminação da campanha na conta dela. Inclusive, eu uma vez pedi para ele, inclusive, ele tinha sido acabado de ser eleito governador, aí foi aquela confusão, não tá vendo? Aí eu pedi para ele, acabou indo para o nosso escritório lá, falar pelo VoIP, para alertar. O VoIP tinha um telefone. Eu disse, avisa, depois eu pedi para João Carlos Nogueira estar com ele diretamente. E na minha ida a Salvador, no final do ano, para a nossa reunião de final de ano, eu parei lá e aí entreguei para ele aquela planilha onde tinha alguns valores que foram depositados para João Santana, que não necessariamente era do Brasil, mas para ele alertar ela. Então, quando eu percebia que muitas vezes as pessoas não tinham coragem de levar para ela os problemas, eu usava ele, entendeu? Então, ele realmente, eu estou dizendo, ele era uma pessoa que eu tinha a obrigação e compromisso de apoiar, e se ele tivesse pedido 15, eu tinha incentivado, entendeu? E quando eu vi essa relação, eu procurava, entre aspas, dar meu blessing para as pessoas, porque, por exemplo, eu falei, Mameli, é relevante, conte comigo. Ou seja, se Mameli, na época, quem coordenava, tivesse dificuldade em coletar esse dinheiro dos negócios, ele com certeza podia usar meu nome, Marcelo concorda que dá. Da mesma maneira que eu fiz isso, que eu comendei do incentivo que eu dei ao tal dos 50 milhões na época por essa. Então, tinha algumas pessoas que eu incentivava uma doação maior, porque eu achava que eram pessoas que tinham feito pra gente, eram importantes, valiam a pena, entendeu? Só para contextualizar aqui no tempo, Marcelo, em que período se deram essas doações? Porque o Pimentel ele não saiu do prazo de desincompatibilização, ele saiu antes. Veja bem, o que eu soube, o que eu me envolvi,
que eu me envolvi e sabia que havia foi as contribuições para a eleição dele. Muitas vezes, não só para o PT, mas eu não sei precisar se para ele ocorreu, mas não era incomum, com alguns candidatos que a gente tinha mais relação, a gente começar a doar, até porque era Caixa 2, antes do cara fazer o comitê. Não sei se ocorreu com o Pimentel, mas não era incomum isso, porque as pessoas precisavam ter gastos pré-campanha. Pode ter ocorrido aqui ou não, mas isso é fácil de precisar pelas informações. Parece que houve, mas aí eu não me lembro de ter tido conhecimento na época, parece que houve também alguma contribuição na época da campanha do prefeito, em 2012, onde ele, naquela linha do cacique, quer dizer, futuro candidato a governador, já pediu apoio para algumas prefeituras. Isso eu soube depois através das investigações. Mas o que eu tinha conhecimento na época era da contribuição, mas é natural, eu não vejo nada de anormal, e se tivesse me comentado, eu também não acharia nada de anormal e passaria em branco, porque para mim, parte do apoio que você dá à campanha do governador envolve a campanha dos prefeitos. Então, eu acho natural isso. Só para passar em breve, porque de novo, a coisa aqui no anexo, tem 2 jantares, na casa de João Carlos Nogueira. Dá para situar eles também? Não, a gente, na verdade, colocou esses 2 jantares, não foram só esses que tiveram. É porque esses 2 foi aonde houve ele já estava se dizendo que ia se candidatar e queria ter certeza que ia contar com o nosso apoio, e eu dei a certeza que ia contar com o nosso apoio. Então, não quer dizer que foram só esses jantares, tem vários outros jantares. Né? Mas esses 2 jantares foi o que a gente identificou, onde foi trazido o tema do apoio à campanha. Não foi o pedido, foi a campanha, mas não está colocado isso no... Os 2, na verdade, foi o apoio, e se confirmou que ia dar o apoio sem falar de valores, entendeu? Sei. Muito bem. As senhoras têm algum acréscimo? Não. Então, eu dou por encerrado o depoimento número 26 do Marcelo Odebrecht. Era bom, Termo de depoimento número 37, que presta Marcelo Bahia Odebrecht, na presença de seus defensores Luciano Feldens e Joana Paula Batista. Marcelo, eu peço por favor que confirme se esses são teus defensores e ainda se tu estás aqui presente de forma voluntária e espontânea para depor em face do Ministério Público Federal no procedimento que diz respeito ao acordo de colaboração premiada celebrado com base na Lei 2.850 de 13. E indago ainda se tem ciência de que os efeitos da colaboração premiada dependem do conteúdo do teu depoimento e ainda dos meios de prova que forem alcançados pela tua defesa. Somos defensores, estou aqui espontaneamente. Marcelo, eu vou pedir, por favor, que tu fale sobre o anexo 15.1, pagamentos a consultor recomendado por agente público. Eu te peço que tu confirmes o conteúdo do anexo que tu encaminhaste, que a tua defesa entregou ao Ministério Público Federal, e depois explique o conteúdo dele, por favor. Perfeito. Confirmo o conteúdo. O Melim, eu tive a oportunidade de conhecer Melim, Desculpa, o Luiz Eduardo Melim de Carvalho. Obrigado. Minha relação com ele começou no início do governo Lula, quando ele passou a ser diretor do BNDES. Desde aquela época, eu estava começando na construtora, como presidente da construtora, e eu comecei a construir uma relação com a diretoria do BNDES naquela época, e Melim fazia parte dessa diretoria. Eu comecei a ter uma relação com ele. Bom, Melim acabou ocupando vários cargos, BNDES, Ministério da Fazenda, como chefe de gabinete, secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, depois voltou, e sempre ele estava numa área que envolvia a questão dos créditos de exportação, tá? As negociações do crédito de exportação. Ele, durante todo este período, entendeu, nunca houve, que eu saiba, nenhum pedido da parte dele, nenhum oferecimento da parte nossa, nenhuma vantagem devida. Obviamente que durante todo esse período ele era muito favorável à questão do crédito de exportação, por convicção.
E ele ajudava muita gente, a relação foi uma relação de confiança que foi criada, e ele ajudava muita gente a dar aquele embasamento técnico, a passar a mensagem, você, olha, tá tendo esse problema, vocês vão precisar melhorar isso, vão precisar melhorar aquilo. E durante todo o período ele sempre foi, eu não tenho conhecimento nenhum, como falei. Aí teve apenas, e durante todo esse período, apesar de ele ter relação com os nossos diretores envolvidos na questão do crédito de exportação, como a relação tinha começado comigo, ele vira e mexe, até comentar, pô, Marcelo tá ausente, vamos lá, aquela história. Na verdade ele queria estar comigo e reforçava alguns temas comigo, que ele conversava com os diretores, só para saber se o diretor estava transmitindo adequadamente. Bom, e eu tinha numa dessas conversas, que foram, as conversas em geral eram pedidas por ele, através do meu diretor, essa necessariamente eu não sei se foi pedida exatamente para isso, mas numa dessas conversas, ele estava na Fazenda nessa época, ele estava como chefe de gabinete do ministro da Fazenda, e ele, olha, Marcelo, veja se você, acho que bom vocês contratarem o Álvaro, não sei exatamente o termo que ele usou, mas ele me deu o cartão na época do Álvaro Luiz Vereda Oliveira, de um assessor, parece que era alguém que já tinha trabalhado com ele, ou ele tinha trabalhado tinham sido sócios antes, alguma coisa, mas ele falou, olha, ele pode ajudar você. Obviamente, ele não falou nada, obviamente que um pedido desse vindo de alguém que pode, ele dizendo, ó, essa pessoa pode ajudar você na questão das aprovações do crédito. É óbvio que isso podia ter sido um pedido porque o cara era bom tecnicamente, e também pode ser um pedido porque o cara vai fazer lobby. Você não pergunta, nem a relação de confiança que eu construí com ele não permitia esse tipo de dúvida. Eu peguei o nome, avisei a Mameli, que era o diretor, e falei, ó, Mameli, que era o diretor a quem o crédito de exportação se aportava. Mameli, o Mirim recomendou que se contratasse essa pessoa. Bom, é bom contratar. Avalie aí como é que você contrata ele, porque eu acho que vai ajudar, de uma maneira ou de outra, seja por lobby, seja tecnicamente, por alguma razão. E você cabe depois avaliar depois, mas contrate e aí faça as avaliações com o tempo, se o cara vai ser útil ou não. Quer dizer, essas coisas ficam subentendidas, você nunca tem a certeza, na dúvida, você contrata e depois verifica como é. E eu não acompanhei mais esse assunto, tá? Ou seja, eu orientei a contratar, recomendei a contratar e disse, olha, contrate e veja com o tempo. E parece que, depois eu fui informado, essa relação continuou, se fez um contrato de consultoria, tá, normal. Eu acho que as pessoas que conviveram com o Álvaro, nossa, que com certeza estão fazendo suas próprias ações, elas podem ter um feeling maior se, na verdade, essa relação tendeu ao lobby, tendeu ao tráfico de influência, ou tendeu o cara ter uma competência técnica. Eu acho que quem vai poder dizer isso é o pessoal que lidou com ele no dia a dia, porque eu realmente, depois dessa minha orientação, não acompanhei mais o assunto. Tá, mas Marcelo, tu tinha encontros de trabalho, enfim, com o Luiz Melim. Depois dessa contratação, essa relação ela ficou mais azeitada, ela ficou melhor, ela piorou? Teve algum problema, alguma dificuldade que foi resolvida? Fluiu melhor a negociação? Não, no meu nível, a relação com o Melim não mudou nada, tá certo? É por isso que eu estou dizendo, é óbvio que as pessoas que estão no dia a dia percebendo a questão dos entraves podem perceber se o Álvaro ajudou ou não dizer. A única coisa que realmente me chamou a atenção, eu já estava preso quando eu fui fazer a colaboração, se você me perguntasse, eu achei o valor alto. Quando eu vi que o valor era 12 milhões de reais, eu acho que você pagar 12 milhões de reais para um consultor ajudar vocês com embasamento técnicos de crédito à exportação, eu acho alto. Agora, a pessoa, e com certeza, como eu sei que todos os nossos integrantes estão colaborando, as pessoas vão poder dizer com mais precisão. Na minha relação com o Melim, isso não alterou nada, e também foi o único pedido que ele fez em todo esse tempo. Só
para esclarecer. Na época ele era chefe de gabinete do Guido? Na época ele era chefe de gabinete do Guido, porque ele na Fazenda ele foi secretário de Assuntos Internacionais e chefe de gabinete. É importante entender que o secretário de Assuntos Internacionais ele senta no COFIG, que é onde se discute a questão do crédito. Então, apesar de que eu disse, todos os nossos créditos tinham embasamento técnico. Agora, era importante ter pessoas lá que nos avisassem, você vai ter problema aqui, você vai ter problema lá, você precisa desse tipo de garantia. Agora, não era nada aprovado lá, sem embasamento técnico. Entendeu? E essa reunião, ela foi chamada a pedido dele, né? Em geral, as reuniões, quando eu tinha com ele, porque apesar de que eu passei a relação, eu não precisava, mas em geral, era ou o Mameri ou o João Carlos Nogueira que dizia, Marcelo, o Neguinho está querendo estar com você novamente para reforçar aqueles pontos. Ou seja, ele estava conversando com nossos diretores e muitas vezes queria ter certeza que tinha meu respaldo, que eu estava. Então, em geral, essas reuniões eram solicitadas por ele. Desculpa só atravessar. Eu só não entendi uma coisa aqui. Qual era a necessidade dele saber que o teu diretor tinha o teu respaldo? Porque, querendo ou não, está dentro de uma gestão de uma empresa, como presidente, os diretores abaixo, que deve realizar uma... Na verdade é o seguinte, ele na verdade, que eu saiba, ele nunca fez nada, esse pedido aí tem que ser verificado, mas ele nunca fez nada disso. Agora, ele ajudava muita gente com essas informações, e a pessoa quer sempre saber, porque o que é que veja bem, lembrando que a relação dele tinha começado comigo, é diferente de outra pessoa cuja relação não começou comigo. Então ele me via, inclusive eu que apresentava ele. E o problema do crédito de exportação é que, e tem essa questão com outro consultor adiante, é que as pessoas responsáveis pelos créditos de exportação na empresa mudavam muito. E aí, na verdade, como elas mudavam, essas pessoas que ajudavam a gente estavam sempre com novos padrinhos dentro da empresa. E vira e mexe, no caso dele e de um ou outro consultor que a gente tinha, eles tinham a mim sempre como uma referência, porque era uma relação antiga. Então, vira e mexe, eles queriam saber se eu sabia que ele estava ajudando a gente. Não que estava fazendo nada disso, mas se ele estava ajudando de uma maneira assim, aquele tratorar, ajudar, por exemplo, muitas vezes, não é que você seja ilícito ou não, mas, por exemplo, você tem uma pauta de coisas para entrar numa determinada reunião. O fato de você poder, ele pode priorizar o nosso crédito para entrar, porque senão poderia ser 60 bias. Por exemplo, muitas vezes a gente tem que, para aprovar um crédito, o cara tem que receber um ministro de outro país. Aí você liga às vezes para um ministro aqui e você, o ministro de tal país, pequeno, quer estar com... Isso, o Brasil não daria atenção. O Meli ajudava isso, esse tipo de coisa, e muitas vezes eu sentava nessas reuniões e ele dava mais ou menos um resumo. Marcelo, ele queria saber se tudo aquilo, essa relação, eu sabia. Porque um dia podia vir um pedido desse, ou lá na frente ele podia sair do BNDES, podia querer que eu achasse um programa para ele, alguma coisa dessas às vezes. Nunca foi falado. Mas eu estou dizendo, esse tipo de relação não é incomum. Não é incomum. É aquilo que eu sempre digo. Você cria relação, seja no privado, seja no público, muitas vezes, apesar de ser se cria uma expectativa. Obviamente que o cara também, o Meli acreditava no crédito por convicção. Era fácil, porque era uma coisa que ele defendia por convicção, e ele passou a ter uma relação de confiança. Essa relação de confiança gerou aí, por exemplo, no mínimo um contrato com o amigo dele, pode ter feito isso lá na frente, mas nunca houve, fora essa questão do contrato, nenhuma outra questão. Só frilando aqui no meu ponto, o objeto da reunião. Por quê? Dentro da reunião você conversa várias amenidades e depois, então tá, eu vim aqui para... tinha um objeto essa reunião? Não, essas reuniões nossas, em geral, era como disse, ele fazia quase assim, lógico, a todo momento tinha um grande tema do momento no crédito de exportação. Era um financiamento que estava sendo discutido, alguma coisa, sempre tinha um grande tema. Mas tinha toda uma série de coisas, aí ele falava. E ele também me ajudava, e outro consultor também, muito, a como é que os problemas que poderiam até haver no FGE, tá? Como é que a gente, por exemplo, como eles sabiam, muitas vezes, da minha relação, do meu acesso
ao ministro, ao presidente, presidenta. Então, o que é que eles queriam saber? Que, muitas vezes, eles passavam para mim, Marcelo, essa é a linha, tá, que eles estavam trabalhando internamente, para eu também reforçar essa mesma linha. Isso, por exemplo, é muito visto nos e-mails que, por exemplo, a outra consultora fazia para a gente. Então, ela mesmo, eram informações internas de como ela estava conduzindo as coisas do governo, e ela buscava em mim um apoio para, em cima também, eu falar a mesma coisa. Porque, por exemplo, essa questão do crédito, às vezes, tinha problema de limite de países, e tinham ideias técnicas que muitas vezes eram enterradas. Então, eles pediam esse tipo de apoio. Perfeito. E o senhor recomendou a quem contratasse? Eu devo ter falado com a Mary ou com o João Carlos Nogueira, um dos dois. Provavelmente eu falei com os dois em algum momento, um ou outro. Porque o Mameri era o líder João Carlos Nogueira e os dois eram responsáveis por apoiar os créditos de exportação. Foi o que alguma coisa? Doutor encerrado o termo de depoimento número 37. Termo de depoimento número 38 que presta Marcelo Bahia Odebrecht, aqui presente e acompanhado de seus defensores Luciano Felgas e Joana Paula Batista. Marcelo, eu peço por favor que tu confirme se esses são os teus defensores e ainda se tu comparece de forma espontânea e voluntária para esse depoimento que faz parte do termo do acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público Federal com base na Lei 12.850 de 2013. Eu indago ainda se tu tens ciência de que o conteúdo da tua colaboração, os efeitos da tua colaboração necessariamente decorrem do conteúdo do depoimento e ainda dos meios de prova que forem alcançados. Somos defensores, estou espontaneamente. Obrigado. Marcelo, eu vou pedir para te falares sobre o anexo 15.2, pagamentos à consultora em crédito à exportação. Eu peço que tu primeiro confirmes o conteúdo do termo e depois que tu expliques o conteúdo dele. Confirmo o conteúdo. A Maria da Glória Rodrigues, ela na verdade é uma das, que eu saiba, é uma consultora muito antiga nossa. Tá? Eu acho que desde o início da questão dos créditos à exportação, ela foi uma pessoa que sempre nos ajudou. É um exemplo, talvez, muito claro, do erro estar mais na conduta do que no resultado alcançado. Porque o que aconteceu? A Glória, ela, desde a década, eu acho que ela ajudava a gente desde a década de 90, tá? E ela sempre transitou entre períodos no governo e períodos fora do governo de licença, tá? Desculpa te interromper, ela é servidora de carreira e se licenciava para trabalhar como consultora. Eu não sei, eu não me recordo porque ela licenciava, por alguma razão ficava sem cargo, porque ela, se eu não me engano, ela era do Banco Central, aí era cedida, aqueles funcionários que eram cedidos a um ministério, depois saía, voltava. Por alguma razão, ela podia até nem ter licenciado, mas, ou seja, em alguns momentos eu sei que ela tinha cargos proeminentes, em outros momentos podia não ter nada a ver, digamos assim, podia continuar como funcionário público, mas não tinha nada a ver com o nosso negócio. A gente, no que tange a nossa relação de creditação, é basicamente quando ela estava no MEDIC e em temas do Ministério da Fazenda que envolviam isso. Tá? E ela, aí, essa questão, obviamente, não dá para dizer que é subentendida, é claro que, veja bem, o fato de ela ser nossa consultora em vários momentos, é óbvio que isso fazia com que, apesar de que na nossa avaliação o resultado final que ela gerava não era nada ou seja, ela não defendia um crédito que não fazia sentido, ela não defendia algo que não tinha embasamento técnico, mas ela tratorava. O que é que eu digo tratorar? Por exemplo, se a gente tinha um crédito para pautar e talvez esse crédito demorasse aí 2 ou 3 reuniões de COFIG, ela ajudava a gente a antecipar o crédito. Ela, muitas vezes, olha, esse crédito tem este tipo de problema, porque muitas vezes se você não leva essa questão, você toma uma porrada no COFIG, tem que voltar com essa questão. Ela já antecipava para a gente. Então, ela nos ajudava muito. Coisas que diziam o seguinte: se ela não fosse uma nossa consultora, onde ela tivesse recebendo em alguns períodos, eu não sei precisar, mas se esses períodos coincidem ou não com ela como ativa, mas se ela não fosse consultora, ela não agiria com essa disposição, entendeu? Não é natural que ela seria mais imparcial,
não tenho conhecimento de nenhum resultado alcançado com ela que tenha sido, digamos assim, um crédito que tenha sido aprovado, que não merecesse ser aprovado. Agora, é o tipo da coisa que a conduta está equivocada. E ela auxiliava em financiamentos perante, além da COFIG, a CAMEX e o BNDES. Na verdade, tudo isso se mistura, porque ao longo do tempo, as instituições responsáveis pela aprovação do crédito de exportação, ela move com o tempo. Muitas vezes, na maior parte das vezes, nos últimos anos, foi o COFIG. Então, o COFIG, que a grande questão do crédito é aprovar a garantia. Você precisa aprovar a garantia, porque uma vez a garantia aprovada, o governo dá a garantia para o BNDES. Nunca é dificuldade, nunca o entrave esteve no BNDES. O entrave sempre esteve na garantia, porque o BNDES só quer saber, tem garantia? Só que a garantia é aprovada no COFIG. Se tem garantia COFIG, o BNDES absorve. Então, esse é o grande drama. Essa questão do COFIG é que muitas vezes mudou o órgão que aprovava. Por exemplo, tem financiamentos que, por algumas questões, vai para o CAMEX, que é o Conselho do Ministro. Tem outros que ficam no COFIG, que é o Conselho de Secretários. Ultimamente, o secretário executivo do MEDIC era o presidente do COFIG. Então, aonde ela ajudava a gente era quando ela estava nessas secretarias ou tudo que tinha a ver com crédito de exportação, e ela atuava, digamos assim, ajudava muita gente a priorizar nossos temas. E como é que começou essa relação? Essa relação começou já na década de 90. O marido dela era um ex-integrante nosso, entendeu? E começou uma relação, ela começou a apoiar a gente nessa questão. Eu comecei a estar com ela a partir de, quando eu assumi a consultora, a partir de 2002, mas essa relação já existia, era uma relação antiga. Nesse momento, novamente, por exemplo, nessa época, o nosso diretor responsável por exportação, quer dizer, que apoiava os créditos de exportação, é o Francisco Valadares, ele já faleceu. Então, ele foi o primeiro contato que eu tive com ela, foi através do Francisco Valadares. De Francisco Valadares para cá, talvez tenha tido 4 ou 5 diretores responsáveis por crédito de exportação. Então, ela era nossa consultora nisso, e ela teve 4 ou 5 pessoas que se relacionavam com ela que mudavam. Quando mudava, sempre naquele início, ela recorria a mim para ter certeza que até ganhar a confiança do novo diretor. E uma coisa que tinha muito era os nossos diretores dos outros países, os diretores de contrato, porque se você vai pagar uma consultora para ajudar você a aprovar determinado crédito, quem tem que pagar a conta é quem pediu o crédito. Quem tem que autorizar é quem pediu o crédito. Bom, muitas vezes tinha os nossos diretores dos outros países que achavam, não, o crédito é justo, é embasado, eu mobilizei o ministro para ir no Brasil, tá. Ele achava que o trabalho daquela consultora, que tinha interface com o diretor nosso, não se justificava. Então, muitas vezes, o nosso diretor que apoiava acertava uma consultoria com ela, e o pessoal do contrato depois não queria honrar, não achava que valia a pena. E aí, ela às vezes recorria a mim para solucionar esse tipo de conflito interno. E, especificamente, eu me lembro de um atrito grande que teve, que dá um exemplo claro de como funcionava, que foi o seguinte: teve um financiamento para uns projetos grandes no Peru. Desculpa, tá? No Peru. Era o projeto Issa Sul e Issa Norte, 2 grandes estradas. E o financiamento, nesse projeto, você tinha que levar para a sua proposta uma proposta de um financiamento. Bom, e aí teve que haver uma negociação forte entre o governo brasileiro e o governo peruano para que o governo brasileiro aceitasse as garantias, porque as empresas brasileiras, não só a gente, todas podiam participar, e Espanha também podia levar também financiamento, mas a gente conseguiu estruturar um leque de garantias que o Peru desse, que o Brasil aceitasse como garantia. Então, as empresas brasileiras que participavam da licitação levavam essa carta, que eles chamavam uma carta de intenções, de que o Brasil daria o financiamento. Você não podia entregar a proposta de financiamento sem essa carta de intenções. E ela ajudou muita gente na época. Ela estava no MEDIC, eu me lembro disso, e ela ajudou muita gente a viabilizar a estrutura de garantias. Discussões entre governos, e ela ajudou muito.
Mas depois o crédito brasileiro se mostrou caro e o pessoal até ganhou 2 desses trechos e contratou um crédito dos Estados Unidos, que não tinha nada a ver. É um crédito de mercado, fez um bonde lá, que se mostrou muito mais barato que o financiamento do BNDES e menos moroso. Aí, mas nessa altura, o nosso diretor de relações já tinha assumido um compromisso com ela de pagar por uma consultoria. E o cara lá que ganhou, por que eu vou pagar uma consultoria de algo que eu nem usei, se eu estou usando aqui o crédito? E aí eu me lembro que nesse caso específico, eu cheguei, olha, gente, veja bem, ela é uma pessoa que nos ajuda no todo, numa postura, tudo, quer dizer, não dá para ficar brigando com ela, porque se entendam. Quer dizer, provavelmente quando eu digo se entendam, eles dão um jeito de ficar no meio do caminho, ou seja, nem foi talvez a expectativa dela, nem foi a expectativa e se entenderam. Eu não sei o resultado, mas é mais ou menos, mostra o tipo de coisa que às vezes ela recorria a mim. Esse para mim foi uma coisa que lembrou bem. Tá. Nesse caso específico, Marcelo, essa consultoria não era uma empresa dela, então, era uma empresa de terceiro, porque se ela estava no MIDIC e fez esse trabalho para obter essa carta que permitiria a contratar, participar da licitação, como é que foi, como é que deu isso? Como é que você deu esse pagamento? Na verdade, nunca procurei saber se a consultoria é formal ou caixa 2, entendeu? Então, isso aí, com certeza, está de razões. É que eu estou tendo cuidado de dizer o seguinte, o que eu sabia à época? Eu não procurei saber. Eu simplesmente sabia que tinha uma consultoria, sabia que era pago, mas não procurei saber. Mas alguém, como a gente tem todos o nosso pessoal colaborando, alguém vai saber detalhar qual é a data, o que foi exatamente, especificamente. Eu sabia que tinha. Os pagamentos eram relevantes? Eu não sei exatamente, mas eu imagino que seja, se o Álvaro aqui recebeu 12 milhões, e eu acho que o apoio dela foi muito maior, quer dizer, ela realmente, ela era competente aqui está no crédito de exportação, entendeu? Sem ela, a gente teria muita dificuldade em aprovar vários, ela ajudava muita gente. E eu acho que fica claro, muito pelos e-mails que ela passava para mim, que ela falava, Marcelo, você precisa reforçar isso junto ao ministro, reforçar isso à presidenta, essa é a linha, ela é muito competente. Eu fiquei só com uma dúvida. Quando começasse o teu depoimento, tu disseste que ela, ora se licenciava e aí prestava trabalho de assessoria ou de consultoria e depois voltava. E agora tu disseste que ela estava no MIDIC e prestou essa consultoria. Como é que realmente funcionava? Ela mesmo estando no Ministério, ela, entre aspas, dava essa consultoria? É isso que eu estou dizendo, eu não sei exatamente, né? Por isso que isso inclusive gerava essas confusões internas, porque às vezes podia ficar subentendido e depois ela cobrava o apoio, eu não sei exatamente. O que eu digo é o seguinte, a gente deve ter os registros, os pagamentos dela, o pessoal deve ter dado, deve ter o MAT. O que eu sei é que ela quando ela tinha 2 papéis, digamos ela. Sim. Se ela estava em papéis do governo, onde basicamente, sendo funcionário ou não tinha nenhuma influência na criação de crédito de explotação, naqueles momentos ela era uma consultora pura, ou seja, ela ajudava a gente só nos embasamentos técnicos das propostas de financiamento. Se ela estava em alguns papéis, ela, além de continuar ajudando a gente no embasamento técnico, ela ajudava a priorizar nossos temas de tal maneira que ela podia. Basicamente, esses 2 papéis existiam. Quando que os pagamentos eram feitos e as consultorias acertadas, aí, com certeza, como deve ter o registro de tudo, o pessoal deve informar e deve fazer um match, entendeu? Eu nunca procurei saber esse detalhe. E até eu acho que isso gerava esse fato de que, às vezes, as coisas não eram tão claras com ela e com quem ia pagar a conta, gerava tanto desgaste entre ela e o pessoal que teria que pagar a conta dessa consultoria. O senhor tem alguma pressa? Não. Então dou por encerrado o depoimento número 38.